Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo dessa especial do livro de Enoque no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis, sou o apresentador aqui do canal. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 14, que é um dos capítulos mais tremendos do livro de Enoque, com ensinamentos muito valiosos, tanto a respeito da Bíblia como a respeito dos nossos dias atuais, né? Porque Enoque, como vimos no episódio 1 aqui dessa série, é um livro revelado nos dias de hoje, nos últimos dias, né? Então a gente vai só recapitular uma coisinha aqui no capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 14, que fala que Enoque tem uma visão em sonho e ele reprova as sentinelas. Aqui não é dito que sonho é esse, porque justamente no capítulo 14 vai entrar em detalhes. Mas não se esqueça, tá? Antes de a gente continuar aqui o vídeo, de dar um like para ajudar na divulgação, já compartilhar e comentar aqui embaixo caso queira, tá? Visite nossos cursos de teologia, exegese do grego e hebraico da Bíblia e também cursos de arqueologia bíblica aqui na descrição. Estamos ajudando também, né, aqui no canal, o canal Jardim do Conhecimento, então seria muito interessante se vocês curtissem lá os vídeos, tem lives minhas lá, então ia ser muito edificante para vocês os conteúdos que a Jéssica tem para ensinar a todos vocês, tá bom? Então assim, o versículo 8, ele vai falar o seguinte, que procedendo nisso, continuei sobre as águas de Dan-Daban, as quais estão da direita para o oeste de Hermon, lendo o memorial de suas orações, até que caia adormecido. Então Enoque ele vai cair adormecido após ele ler o memorial das orações e súplicas de perdão das sentinelas. Mas como vimos no episódio anterior, eles não têm perdão, essas sentinelas, porque o ser humano ele foi projetado para ter o arrependimento após vir sobre ele o pecado, porque pode sobreviver a graça. Os anjos não, eles foram feitos da parte do Altíssimo, do Criador, para servir a humanidade. Então, qualquer coisa que eles fizerem contrário à natureza deles, vai ser imputado um pecado imperdoável, que é como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O homem pode se arrepender, porque o homem não sabe do que está falando, mas eles viram a glória de Deus, eles viram a glória do Criador e por isso preferiram se corromper com as mulheres, gerando os gigantes, tá? Os gigantes, lembrando, só ressaltando, não são seres da relação dos anjos caídos, os demônios, Satanás e Lúcifer, com as mulheres, tá? São as sentinelas após essa queda de Lúcifer, em que o Criador manda para ajudar a humanidade, mas eles, muito pelo contrário, né, atrapalham a humanidade, fazendo com que eles se corrompam, que diga, em seus caminhos. Então vamos lá. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Badan, as quais estão à direita para o oeste de Hermon, lendo o memorial de suas orações até que caí adormecido, né? Vamos lá. Essas águas de Dan-Badan, que ele está falando aqui na nota de rodapé, diz o seguinte, que hoje chamado Rio Dan é o maior afluente do Rio Jordão aqui, ó. Se puderem me acompanhar. A sua fonte é situada na base do Monte Hermon. Então, né, bate até geograficamente com a realidade da natureza, assim, da geografia. No livro de Enoque vocês veem a precisão que ele tem, algumas evidências para poder provar que a Bíblia é verdadeira, utiliza a geografia e nomes, né, usados em vários documentos antigos. E Enoque bate com esses documentos antigos. Daí a gente já pode ver a veracidade do livro de Enoque. Versículo 9. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí e vi uma visão de castigos para que eu pudesse relatar aos filhos do céu, as sentinelas, né, que eu já falei, e reprová-los. Quando eu acordei e fui até eles, porque eles estavam presos, né, em lugares escuros e habitações que o homem nunca havia pisado, mas Enoque de alguma forma tinha acesso a esse lugar para falar aquilo em que o próprio Criador permitia que ele dissesse, né, ordenava. Então assim, versículo 11, quando eu acordei e fui até eles, todos estavam reunidos chorando em Obelsael, que está situada entre o Líbano e Sinezer, né? Com as suas faces escondidas, e relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto em meu sonho, e comecei a pronunciar essas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Então essas palavras de retidão estão exatamente no capítulo 14, que vamos trabalhar a partir de agora. Diz o seguinte aqui, ó. Enoque escreve o livro da reprovação das sentinelas. Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com
o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Então, assim, essa seção do capítulo 14, pessoal, vai falar sobre a reprovação dos anjos, segundo a visão de Enoque, após ele relatar esse castigo, né, que os anjos eles vão sofrer, que o perdão nunca vai ser aceito da parte do Criador. Acontece que é revelado depois em outra visão, nesse mesmo capítulo, outro sonho, né, em que Enoque ele vê a glória de Deus, a glória do Altíssimo, e nisso o plano de salvação é revelado. Ele tem uma visão muito semelhante ao que o profeta Ageu, no capítulo 2, ele vai relatar sobre a glória do templo. Esse templo do Antigo Testamento em relação ao Novo são períodos da história tanto do povo judeu quanto da era cristã, né, para nós hoje atualmente, porque sintetiza o plano de salvação, né, e a graça redentora de Cristo. Então, o que vai acontecer é o que vai acontecer nos últimos dias, em que Cristo virá julgar o mundo, e hoje é um momento em que o segundo templo está sendo plantado. Quem leu a Bíblia e está familiarizado com esses termos já vai sentir uma tranquilidade maior na hora de ler o capítulo 14 de Enoque. Então, assim, para continuar a leitura, no versículo 2, ele diz assim: eu percebi meu sonho que eu estava falando com a língua da carne e com meu fôlego que o poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração, assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento. Assim criou e deu a mim o poder de reprovar as sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Ou seja, nós vamos julgar essas sentinelas no dia do juízo final de Apocalipse 20. Continua a leitura, versículo 5. Julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante nunca ascendereis ao céu. Ele o disse que na terra ele vos amará, tanto tempo enquanto o mundo existir. Mas antes dessas coisas tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. Que é justamente esse livro aqui, né? A nota de rodapé 2 diz assim, que mas chorareis ou escrevi, ou assim, também a despeito de vossas lágrimas e orações não recebereis nada de tudo que está contido nos registros que eu tenho escrito. Isso são versões, né? Isso aqui é só para dar uma variante textual de alguma outra versão que vocês podem estar lendo aí. Eu achei interessante essa nota para falar que pode também estar assim, caso vocês tenham outra versão do livro de Enoque. Tá bom? Então, assim, pessoal, a visão de Enoque com a glória do Altíssimo, essa agora é uma visão que eu quero uma atenção a mais de vocês para a gente entender o que isso significa, tá? Uma visão então me apareceu, e eis que naquela visão nuvens e névoa convidaram-me, e estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto os ventos na visão assistiam meu voo, acelerando meu progresso. Eles elevaram-me ao alto céu, eu prosseguia até que cheguei próximo do muro, construído com pedras de cristal, semelhante à Nova Jerusalém, que também tem pedras de cristal, segundo a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, mas eu acredito que Ezequiel tem uma citação parecida com essa. Uma chama de fogo vibrante rodeou, o qual começou a golpear-me com terror. Aí, continuando aqui, versículo 15, né? Essa chama de fogo vibrante, eu entrei, aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados de pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha aparência de estrelas agitadas e brilhos relâmpagos. Enfim, ele está relatando aqui, né, como seria essa casa, essa casa, né, a casa dos muros, né, desse lugar que ele estava vendo, né? Essa casa é aquele de espaçosa habitação, né? Pode ser também um templo, de certa forma. Mas vejam só o que está escrito aqui no versículo 24. Veja o que ele fala. Quando entrei na habitação, vou ler a partir do versículo 20, para ficar mais fácil. Quando entrei nessa habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. Vejam só, versículo 21, hein?
Agora o versículo 22. O terror sobrepujou-me e um terror de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face na visão que eu olhei. E vi que lá havia outra habitação, mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Veja só, pessoal. Seus pisos eram de fogo, acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado. Vejam só, hein? Vejam só, isso aqui, pessoal. A aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante e havia a voz de um querubim. Vou parar aqui no versículo 28 para mostrar para vocês o que está lá em Ageu, pessoal, no capítulo 2, aqui na Bíblia Sagrada, tá? Capítulo 2, do versículo 3, depois o 5 até o 9, diz o seguinte: quem há entre vós que resta que viu essa casa na sua primeira glória? E como agora vedes, não é esta como a amada dos vossos olhos comparada com aquela? Aí versículo 5 agora. Segundo a palavra do convênio que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito ficou no meio de vós, não temais. E Enoque fala várias vezes que temeu, né? Aquela glória maravilhosa. Mas aqui o Criador ele diz através do profeta Ageu: não temam nada que vai acontecer, porque será para revelar algo maior. Aí versículo 6 ele diz assim, que porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Bate um pouquinho com o que Enoque falou, do terror, né, que sobrepujou sobre ele, após ele ter aquela visão, né, em que os efeitos, né, da visão, os efeitos tortuosos, digamos assim, o afetou com grande terror. Então, isso aqui mostra um pouco, esse versículo 6 de Ageu 2, mostra um pouco dessa realidade parecida com o que Enoque viu. Versículo 7 de Ageu 2. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, essa casa de glória, a Bíblia diz em outros textos que a glória de Deus é semelhante ao sol. Se a glória do Senhor é semelhante ao sol, bate com o versículo 28 e com os versículos precedentes de Enoque, capítulo 14, porque diz que o desejado de todas as nações encherá a casa de glória. No caso, o Senhor diz que ele encherá a casa de glória devido à presença desse desejado de todas as nações. E no milênio, no capítulo 14 de Apocalipse, é dito que o próprio Cristo ele vai ser o rei de todas as nações. Perdão, capítulo 14 não. O capítulo 20, né? O capítulo 20 fala um pouco para falar sobre o reino milenial de Cristo, fala que ele é que é o rei da Nova Jerusalém. E essa cidade da Nova Jerusalém bate com esses muros, né, de pedras e cristais que Enoque ele vê nessa visão. Só comparar. É só questão de comparação. Versículo 8, né, do capítulo 2 de Ageu. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa maravilhosa, pessoal. Então vocês estão vendo aqui mais uma vez Enoque testificando dos textos da Bíblia Sagrada. E essa casa eu interpreto como sendo a lei e os profetas do Antigo Testamento, que é o primeiro templo. E essa segunda casa que ele vê, né? Vocês leram comigo aqui, eu falei que voltem um pouquinho no vídeo que vocês vão perceber que essa segunda casa, ela justamente significa a graça redentora de Cristo, que é a mesma que Ageu está falando, né? Eu vou ler para vocês aqui o versículo, diz assim, ó: e vi, que lá havia outra habitação semelhante à primeira, mas, mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava diante de mim, elevada no meio da chama vibrante, tão grandemente superou todos os pontos em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo, acima havia relâmpagos celestiais. Então, aqui até o versículo 26, né, dá para entender muito bem a ótica de Enoque a respeito dessas coisas, de que vão ser profetizadas depois para o povo de Israel da mesma forma. Como seria bom que Enoque estivesse na nossa Bíblia, não é mesmo?
Mas, Adriel, como é que você sabe que na realidade está se tratando do Templo de Jerusalém, desse templo que representa a dispensação, tanto da lei quanto da graça? Como é que você sabe disso? Por conta disso aqui, ó, que essa casa, no versículo 24, essa habitação, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, ela estava elevada aqui, ó, no meio da chama vibrante. Engraçado que havia uma chama que ficava ali pousada na tenda sagrada na época de Moisés. A tenda sagrada, depois, quando vai se tornar o templo de Salomão, a presença do Senhor vai se fazer presente ali em forma de fogo, em forma de labareda, né, como uma chama realmente, uma coluna de fogo semelhante à tenda do deserto. E depois, no segundo templo, não é relatado que vai acontecer isso, porque a própria chama será Cristo purificando, que a chama, o fogo, no Antigo Testamento tem a linguagem, no caso o significado, o simbolismo do fogo é relativo à purificação, ao que era impuro sobre o puro. Aquilo que não pode ser provado pela água tem que ser provado pelo fogo. Da mesma forma em que foi provado pelo fogo, pela água, perdão, a época posterior, um pouco posterior a Enoque, na época de Noé, o próprio Criador fez uma aliança com Noé e com a humanidade de que não mais extirparia a raça humana com água. Então o fogo ele se torna essencial para que isso aconteça nos últimos dias. E esse fogo já é representado no Antigo Testamento. E aqui está claro que é o templo em que se está se referindo, que é o templo não físico, mas um templo sublime, um templo real que hoje já está manifestado. A graça de Deus foi revelada para todos nós, pessoal. Então era esse vídeo que eu queria deixar para vocês, já 16 minutos aqui de vídeo. Não deixem de dar o like no vídeo, curtam os outros vídeos do canal, assistam os outros episódios, tá? Muito bom, do livro de Enoque. Então um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.